Espero que com vocês esteja tudo bem. E se não tiver, tenha fé. Tenha fé porque Deus está agindo. Deus está agindo na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Pessoal, você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o like, deixa o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais, para que esse canal ele possa crescer. Amém? Para honra e glória do nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Peço perdão a vocês que me acompanham sabem, né, que eu saí de uma laringite, né, uma inflamação na garganta, uma irritação muito forte, muito severa na garganta, e ainda estou com a voz meio que cansada, né? Quando começa a falar, me esforçar, começa a tossir. Então eu espero aí que se tiver algum som aí de tosse, que vocês possam estar me perdoando, amém? Pessoal, estou aqui para falar, para continuar a nossa história, num grande homem de Deus chamado Moisés, né? Um grande profeta de Deus, levantado ainda antes da nação de Israel ter sido fundada, né? Moisés praticamente ele começa ali sim a formar a nação de Israel, a ter sentido como nação. Amém? Nós vimos que José ele vem para o Egito, ele veio para o Egito vendido como escravo. E após a sua morte, né, José, miraculosamente, com o poder de Deus, ele se transforma no segundo em poder lá no Egito. Só que José não era egípcio. Amém? Após a morte desse faraó e de outros faraós que vieram depois dele, aquelas 70 almas que desceram junto com Jacó para o Egito, esse pequeno grupo de pessoas cresce de tal forma, né, que chega a milhões. E nós vimos a estratégia de Faraó, a estratégia de Satanás. Ali Faraó está sendo também usado por Satanás para destruir o povo de Deus, amém? Mas não consegue. Como Cristo diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, Deus mostra que Satanás também não prevaleceu contra o povo de Deus, amém? Nós vimos ao longo a história do povo de Israel, né? Até hoje em dia, né? Israel é cercada de inimigos por todos os lados. E existe. É uma nação, uma grande nação. E nós devemos amar Israel, né? Porque é o povo escolhido de Deus. Mas todo aquele que aceitar Cristo como Salvador da sua alma se torna um co-herdeiro, se torna também um judeu. Amém? Não um judeu no sentido de ter nascido lá em Israel, mas no sentido de se tornar um israelita, né? Para ser co-herdeiro na vida eterna. Amém? Nós vimos em outro vídeo que nós fomos, né, nós somos chamados de gentios, né? Lá na Bíblia, na igreja primitiva, todo aquele que não era judeu era chamado de gentio, né? Era um povo que não conhecia Deus, digamos assim. Então todo aquele que ouviu o Evangelho e aceitou Cristo como Salvador, ele se torna também o povo de Deus. Até mais, além, porque nós passamos da condição de criatura para filhos de Deus. Amém? Então, pessoal, nós paramos aqui na primeira praga. Nós vimos que Faraó usou de estratégia para aniquilar o povo, não consegue, porque ele queria exterminar os machos, né?
deve ter conseguido matar alguns, mas o povo de Deus ia se fortalecendo, enquanto o povo do Egito ia diminuindo. Amém? Porque para Deus nada é impossível. Então nós vimos que a primeira praga foi que as águas se tornaram sangue. Pessoal, eu vou dizer todas as pragas, não vou entrar em tantos detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e a gente não vai progredir muito na história, amém? Então vimos que todos os rios, tudo que estava nas vasilhas, nos baldes, se tornaram em sangue. A Bíblia diz lá no versículo 25 do capítulo 7 que assim se cumpriu 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Isso só acontecia fora da terra de Gósen, onde moravam os judeus. Olha como é que Deus é poderoso. O seu povo não era atingido, né? Só foi atingido os egípcios. Então os egípcios tiveram que cavar poços para não morrer de sede. Tiveram que beber água barrenta para não morrer de sede. Faraó não se deixa se convencer pela primeira praga. Vem a segunda praga, que é rãs. Imagina você ter a sua cidade, sua casa, sua cama, sua geladeira. Hoje, naquele tempo, não tinha geladeira, né, pessoal? Mas tinha armazéns, né? Tinha os celeiros, entupido de rãs. E aquelas rãs morriam, né? Eu vou ler o finalzinho. E o Senhor fez, lá no 13, do capítulo 8. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios, nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou, ou endureceu o seu coração, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, assim, na primeira praga foi a mesma coisa, na segunda praga a mesma coisa. A mesma forma de atuar. Faraó falava que ia libertar o povo e não libertava. Então veio a terceira praga, de piolhos. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão, que Arão era o porta-voz: estende tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Então os magos de Faraó disseram para Faraó: isto é de Deus, porém o coração, porque eles não conseguiram. Eles tentaram, nós vemos lá no versículo 18, eu chego a estar aqui me arrepiando no Espírito Santo. Por quê? E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos, para produzirem piolhos. Até então eles vinham imitando, até onde Deus foi permitindo. Então Deus já se cansou daqueles magos ali do Egito também. Então aqui os magos tentam, através de encantamentos, através de feitiçaria, produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é dedo de Deus, porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Amém? Pessoal, muitas vezes nós vemos pessoas no leito da cama, num leito de hospital ou num cárcere, mas com o seu coração como a mais dura pedra. E muitas vezes nós não entendemos o porquê, Muitas vezes isso é vontade de Deus. Mas irmão J. Medeiros, Deus ele é malvado? Não, Deus não é malvado. Deus é justo. Deus é justo e soberano. Como diz a sua palavra: terei misericórdia daquele que eu tiver misericórdia, e não terei misericórdia daquele que eu não tiver misericórdia, Aquele que eu quiser colocar como exemplo. E assim foi esse Faraó. Esse Faraó, ele começou, ele massacrou o povo de Deus, assim também outros faraós antes dele vieram massacrando, e quando chegou nesse,
o clamor chegou até o céu, chegou o momento de Deus agir. Então esse faraó ia pagar, e pagou. Então Deus ia endurecendo o coração de Faraó. Faraó então não conseguia ver que Deus estava agindo. Amém? Aí depois veio a praga das moscas. Moisés ia lá e falava, deixa eu conduzir o povo de Israel ao deserto para sacrificar o meu Deus e ir embora. E Faraó vinha com aquela lenga-lenga, né? E sempre ele queria barganhar, aí começou a querer barganhar, então Moisés não aceitava. Saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó. Que aqui ele já tinha... vamos voltar lá atrás, né, para a gente poder entender. Faraó chama Moisés e fala assim, ide sacrificar o vosso Deus nessa terra. Moisés disse, não convém que façamos assim, porque se sacrifica... Então, já entendi aqui, relembrei aqui, pessoal. Aqui, Faraó tenta convencer Moisés de sacrificar, né, ali na terra do Egito mesmo, e Moisés não aceitou, porque essa não era a vontade de Deus, né? Então ele engana Moisés dizendo que ia soltar o povo e acontece de novo. Aí vem a outra praga, que é a peste nos animais. Então, todos os animais, né? Este a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre o camelo, boi, sobre as ovelhas com pestilência gravíssima. Isso eram os animais que eram usados, né, para alimentação, pessoal, né, que era uma das principais riquezas do povo naquela época. Amém? Então, Faraó mais uma vez não acredita e morre todo o gado. Depois vem a praga das úlceras, né? Então todo o povo do Egito teve úlcera. Aí aqui, no 11, muito interessante, né? De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Essas sarnas, né? Ou tumores, ou úlceras, né? Impediu que os magos sequer levantassem de suas camas. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. E Deus vai ameaçando. Moisés, vai lá, né, pôs-se diante de Faraó e disse-lhe assim, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência e para que sejas destruído da terra. Mas, deveras, para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então Deus estava fazendo isso para que até os dias de hoje, como eu, hoje, J. Medeiros e muitos pregadores por aí estão contando essa passagem, contando o que Deus fez ao faraó daquela época, né, do Egito. Egito que na época era uma grande potência, amém? Para que se perpetuasse através das gerações. Então veio a praga da saraiva, né? Saraiva de fogo e de pedras. E Moisés estendeu a sua vara para o céu e o Senhor deu trovões, saraiva e o fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grande, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação.
Então, mais uma praga gravíssima. Aí no 34, né, ele pede Moisés para interceder. Moisés intercede. Ele faz, aí, vendo o faraó que cessou a chuva, a saraiva e os trovões, continuou a pecar e gravou o seu coração, e ele e os seus servos. Assim o coração de faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Deus ameaça com a praga dos gafanhotos. Não adiantou, tá, pessoal? Faraó não deixa o povo ir. Então veio a praga dos gafanhotos, né? E a mesma coisa, o gafanhoto vem, destrói toda a plantação do Egito, o que sobrou dela, né? E o faraó endurece seu coração novamente. Aí vem a praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende sua mão para o céu e virão trevas. Pessoal, já pensou você nem de dia, não sabia o que era dia e o que era noite? Densas trevas, né? Você não conseguia ver sequer a luz da lua, a luz das estrelas. Mas isso, pessoal, só na parte dos egípcios, tá? Eu quero falar uma coisa que eu vi numa reportagem, uma pequena reportagem, né? Um vídeo onde tinha uma tempestade de areia. Nós sabemos que o Egito ele faz divisa com a Síria, né? E porque a Síria está em guerra lá, né? Uma guerra de anos lá, né? A fronteira com a Síria está reforçada, né? Israel reforçou lá suas defesas na fronteira. E veio uma tempestade fortíssima de areia, né? Que ali é uma região desértica. E veio aquela tempestade e ela não passava para o lado da fronteira de Israel, né? Então, aqui acontecia assim, ali, como aconteceu nesse vídeo, né? Uma coisa sobrenatural aconteceu aqui. Eu vi com meus olhos. Eu não estava lá, mas vi que de um ponto em diante a tempestade não avançava. Amém? Como a gente vê às vezes chuva, né? A chuva começa no lugar e parar. Se você nunca viu, eu já vi. A chuva só vai até uma parte e dali está seco para lá, né? Dali em diante ela não avança. E assim acontecia com todas essas pragas no Egito. Amém? Para que houvesse distinção entre os egípcios e o povo de Deus. Aí vem a última praga, tá? Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. Ou seja, todo filho mais velho dos egípcios morreriam naquela noite. Ele fala para Moisés: ainda uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançarás daqui. Fará agora aos ouvidos do povo que cada varão peça a seu vizinho e cada mulher a sua vizinha vasos de prata, vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo, aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Assim, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está dentro de trás da morte. E todo o primogênito dos animais, até os animais, né? O primogênito dos animais morreriam. Porque o anjo de morte passaria ali por ordem de Deus. Né? A que ponto chegou, né, esse embate de Faraó com Deus? E Deus foi fazendo maravilhas, né, diante de Faraó, diante do povo do Egito. E o que aconteceu?
Antes de partirem, Deus dá a ordem, ó, vai no seu vizinho egípcio e pede ouro, prata, tudo que eles tiverem de valor. Por todos os anos, né, de escravidão, de sofrimento que vocês passaram aí, né? E de morte também, né? Quantas crianças devem ter morrido, né, naquela lei lá de Faraó, mata todo o filho varão, né? Então aqui Deus institui a instituição da primeira Páscoa, né? Nós já estudamos isso, né? O valor o significado da verdadeira Páscoa, tá? Então essa é a Páscoa dos judeus, tá, pessoal? A Páscoa para os cristãos, ela se baseia. Eu digo para os judeus não cristãos, tá, pessoal? Tem judeu que é cristão, que aceitou Jesus Cristo, tá bem? Amém? E mesmo aquele que aceita Jesus, né? Ele pode fazer, ele faz de repente esse ritual aqui que Deus determina como um memorial. Amém? Como um memorial. Mas existe a Páscoa cristã. Amém? A Santa Ceia, né? A Páscoa, o significado da Páscoa do judeu e o significado da Páscoa dos cristãos, nós estudamos lá naquele vídeo onde eu falo da Páscoa. Quem não viu, assiste, tá? Muito bom. Então veio a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos do Egito, perdão. Então, pessoal, morreram todo o filho primogênito, desde o maior, que era Faraó, até o mais pobre lá, e de todos os animais, né? E Deus é maravilhoso. Deus quer te resgatar. Eu vou parar por aqui, nós paramos aqui no 12, né, que é a morte dos primogênitos e a saída dos israelitas no Egito. Deus quer te tirar do Egito. Mas que Egito é esse? O Egito, ele representa a vida de pecado que você tem levado. A vida de escravidão do pecado. Porque quando nós estamos em tremendo pecado, é como se estivéssemos em um lamaçal. Pessoal, eu já morei em roça, onde eu moro aqui também, por enquanto ainda não está asfaltado um pedaço aqui. Olha, um lamaçal quanto mais você pisa, mais você afunda. E dependendo do lamaçal, você começa a perder a esperança. Você se debate para um lado, para o outro. Você cai de cara no barro, você cai sentado, você suja suas vestes. É assim a vida do pecador, que não conhece Jesus Cristo, que não entregou sua vida para Jesus. Amém? E esse Jesus que eu tenho pregado aqui, ele quer te tirar dessa terra, dessa escravidão. Ele quer te libertar, porque ele fala assim: se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas livre de quê? Livre do pecado. Amém? Não significa que você vai ser um super santão, um santarrão, que você nunca mais vai pecar, não é isso. Mas você vai começar a fugir do que é errado, do que é pecado. Você vai aborrecer o mundo vai se aborrecer de você. O mundo, quando eu falo mundo, é o mal, tá, pessoal? A gente não vai sair do mundo enquanto a gente não morrer ou Cristo voltar. Amém? Esse Jesus, ele quer fazer uma aliança com você. Ele quer que você o aceite. Aonde você está, com o problema que você tiver, no lamaçal que você tiver, ele te tira. Não importa o tamanho do exército de Faraó, esse Jesus vai pelejar por você. Ele vai combater por você. Ele vai abrir o mar para você. Tem um mar na sua frente, ele vai abrir esse mar. Amém? Tem um precipício na sua frente, ele vai ser a ponte que vai te levar até a terra prometida, até o paraíso, onde Deus Pai está nos esperando, para vivermos eternamente com Ele.
Confesse agora com a sua boca. Confesse com sua língua que Jesus é seu Salvador. Não é difícil. Não é difícil. É só você se arrepender dos seus pecados e dizer assim: Jesus Cristo, eu hoje te aceito como meu único e suficiente e perfeito Salvador, para que daqui por diante eu possa ser uma nova criatura em Ti, ó Jesus, para que eu possa ver o Pai, para que eu possa ver a Deus, porque sem Ti não há salvação, Jesus. Sem Ti eu não consigo. Sem Ti eu não consigo sair dessa terra do Egito. Sem Ti eu vou começar a sair da terra do Egito e vou querer voltar para lá, para a terra do pecado, e vou cair no lamaçal de novo. Eu faço um pacto contigo hoje, Jesus Cristo, meu Salvador. Um pacto eterno de salvação. Um pacto entre pecador e Salvador. Amém, pessoal? Faça esse pacto com esse Jesus maravilhoso e Ele vai te restituir. Deus é o Deus da restituição. Eu sempre falo isso. Que existem igrejas pregando o Deus da prosperidade, né? Mas para isso, muitos aí estão enganando o povo para ser roubado. Deus não pediu nada ao povo de Israel. Muito pelo contrário. Ele chega lá e fala assim: vai lá no seu vizinho egípcio e pede ouro e prata que eles vão dar. E deram. E pediam, pelo amor de Deus, para que eles se retirassem da terra do Egito. Tamanho era o clamor, o temor que eles começaram a ter deste povo e deste Deus maravilhoso, né? Moisés era temido. Os egípcios, ao ver Moisés, alguns deviam até desmaiar de tanto medo. Porque aquilo que Moisés falava acontecia. Aquilo que Moisés profetizava acontecia. Porque assim Deus ordenara. Amém? E quando Deus dá a ordem, quando Deus abre a porta, ninguém fecha. E quando Deus fecha, ninguém abre. Amém, pessoal? Eu tenho muita coisa ainda para me falar da minha vida pessoal, mas não é o momento. Quando for o momento, eu vou dar o testemunho da minha vida. E você vai ver que esse Deus é o Deus que realiza. Esse é o Deus da restituição. Onde te tiraram 10, Deus te restitui vezes 10. E se for da vontade dele, vezes 1000. Amém? Sem, às vezes, muito esforço da sua parte. O seu esforço que você tem que fazer é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Você que mata, pare de matar. Você que rouba, pare de roubar. Você que está em adultério, pare de adulterar. Se torne uma nova criatura. Você que é irancudo, comece a ser humilde, manso. Você que é soberbo, altivo, calce, né? Como se fala, a sandália da humildade. Ou ande descalço. Seja humilde. Porque tu és pó e ao pó você retornará, como todos nós. Todos nós que estamos nesse mundo, seja pobre, seja rico, seja milionário, vai morrer e prestará contas ao Criador. Hoje é o dia de aceitar esse Jesus. No próximo vídeo, pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço quem ficou até o final, tá? No próximo vídeo estaremos dando continuidade a Moisés, né? E a história do Êxodo, né? Da retirada do povo de Deus da escravidão do Egito para a Terra Prometida. E vamos ver o que acontece nessa caminhada, porque esse povo tinha que atravessar o deserto. Mas acontece várias coisas que nós vamos ver em próximos vídeos. Amém? Se Deus assim o permitir. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você deixa o like, compartilhe nas suas redes sociais e até o próximo vídeo.